Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Lavra a Céu Aberto. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula. Então hoje tem mais definições e conceitos básicos dos elementos que compõem a Lavra a Céu Aberto. Para você que não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou professor em Engenharia de Minas pela Federal do Oeste do Pará. Vamos dar início? Vem comigo! Nesse slide eu trago para vocês a definição de relação estéreo-minério-limite, tá? A diferença dela é que essa REM limite, ela vai significar o ponto de equilíbrio, onde a partir daquele ponto vai ser mais interessante, tá calculando aí lucro, custo, vai ser mais interessante fazer uma lavra subterrânea do que uma céu aberto, tá? Como eu falei, para a lavra a céu aberto é muito interessante que a relação estéreo-minério seja baixa. Aí vai aumentando. A partir de um ponto já é mais interessante realizar uma lavra subterrânea do que uma lavra a céu aberto. A gente trouxe aqui, a gente pode observar aqui nesse gráfico que a gente tem no eixo Y o custo unitário, ou seja, quantos dólares se gasta para se produzir uma tonelada de minério. E no eixo X a gente tem a própria REM limite, tá? A própria REM normal, uma REM, uma relação estéreo-minério. Vamos jogar em números que facilitam o entendimento. Imagine uma REM pequena, tá? Digamos uma REM de meio para 1. Ou seja, a cada tonelada de minério explotada, meia tonelada de estéreo deve ser removida obrigatoriamente, tá? A gente tem esse ponto aqui do gráfico. Nesse ponto do gráfico, a gente tem essa curva aqui inclinada, que é CMCA mais RE, é o custo da mina a céu aberto mais o custo da remoção de estéreo. Então, ele vai ser bem baixo também. Olha, deixa eu jogar um número aleatório. Eu vou dizer aqui que foram 5 dólares por tonelada, tá? Digamos que com essa REM, 5 dólares por tonelada são gastos para se executar uma lavra a céu aberto. Ao passo que, numa lavra subterrânea, tá, onde os custos tendem a ser mais fixos do que na lavra a céu aberto, eu vou ter um custo de 10 dólares por tonelada, tá? Agora, se a gente pega uma REM muito alta, vou pegar outra cor aqui. O amarelo, o laranja, amarelo. Se a gente pegar uma REM muito alta, por exemplo aqui, digamos 35, que é altíssimo, né? 35 para 1. Para cada tonelada de minério explotada, 35 toneladas de estéreo devem ser removidas. É uma taxa, é uma REM muito alta. Para a lavra subterrânea, tá? O custo vai ser de aproximadamente 10 dólares por tonelada, como mostra o gráfico, tá? Isso aqui é análise de gráfico só. Custo da mina subterrânea vai ser de 10, tá? Seguindo aqui o eixo do Y, vai ser de aproximadamente 10. Talvez um pouco mais, mas vai ser 10. Então 12 dólares por tonelada produzida. Então, a partir de uma certa REM, é mais interessante fazer uma lavra subterrânea. Esse ponto de equilíbrio entre as REMs, se é mais interessante a céu aberto subterrânea, eu vou chamar justamente do nome do slide de hoje, né? Que é REM limite, relação estéreo-minério limite, que é justamente essa aqui, ó. Tá? Digamos que seja aí entre 0,5 e 35 tem um mundo, né? Mas digamos que seja 10 para 1. Seja essa relação, tá? Onde vai ser muito parecido o custo da mina a céu aberto e da subterrânea. Por questões de segurança, não só pelo lucro em si, acaba se aceitando quando a gente tem uma relação estéreo-minério limite numa mina, acaba sendo recomendada ainda a lavra a céu aberto. Passou daquele ponto, lavra subterrânea. Beleza? Eu bolei uma atividade didática sobre, assim, mais para o entendimento de relação estéreo-minério, tá? Para resolver ela, você precisa ter entendido o que é uma REM limite, uma relação estéreo-minério limite, e considerar dois pontos que eu vou mostrar agora. Na lavra, desculpem,
Na lavra a céu aberto, a gente vai considerar, por exemplo, se eu quero lavrar esse único quadradinho aqui de minério, que é carvão mineral, eu preciso liberar os dois quadradinhos na diagonal superior, direita e esquerda, tá? Parece um Mickey, mas o que eu quero dizer é que os quadrados que estão na diagonal e o que está em cima dele também obrigatoriamente vão ser removidos no método de lavra em bancadas, tá? Isso aqui vai ser muito mais compreensível quando a gente for ver planejamento e design de mina, mas já é um exercício muito legal para entender relação estéreo-minério. Então, para extrair esse único quadradinho preto aqui, esse único quadradinho de carvão mineral, eu vou precisar extrair esses 3 de cima e em cima desses 3 esses 5, porque cada vez mais pega o quadradinho da diagonal. E que relação estéreo-minério eu teria nesse meu exemplo? Olha, contem comigo, bora contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente considera que todos os quadrados amarelados, amarelo clarinho, são estéreo. Então eu vou ter 8 de estéreo. Para quanto de minério? Só um quadradinho. Para 1 de minério. 8 para 1. Essa é a REM. Tá? Eu acabei de achar a REM se eu quiser extrair esse único quadradinho. E a outra observação que eu gostaria de fazer para vocês entenderem de como foi que eu pensei em realizar essa atividade aqui didática, é conhecendo o método de lavras, assim, pelo menos por cima do método de lavra em tiras. Ele é bem característico desse corpo mineral aqui, que ele é horizontalizado. Por exemplo, eu quero tirar de novo só esse quadradinho preto, só um de minério. Para tirar o estéreo, eu vou ser obrigado a mover quanto de estéreo? Somente o que está acima dele, tá? Então nesse caso eu vou ter 1 de estéreo, 2 de estéreo para 1 de minério. Então a relação REM de 2 para 1. Tá? Eu queria que vocês entendessem isso. Entendido isso, agora a gente pode resolver a questão. A questão ela diz que a REM limite é 2 para 1. Ou seja, 2 para 1 significa que a partir desse ponto, passou de 2 para 1, começa a ser mais interessante estar realizando essa lavra de forma subterrânea e não mais a céu aberto, tá? As perguntas são: qual a REM se utilizarmos o método de lavra em bancadas? Qual a REM se utilizarmos o método de lavra em tiras? A lavra será a céu aberto ou subterrânea? Depende do resultado da A e da 1 e da 2. Se os dois resultados de relação estéreo-minério forem superiores à relação estéreo-minério limite, tá, de 2 para 1, isso quer dizer que vai ser mais interessante fazer uma lavra subterrânea. Mas se a REM fosse inferior a esse valor aqui de 2 para 1, vai ser mais interessante fazer uma lavra a céu aberto. Mas e aí, qual vai ser o método? Em bancadas ou em tiras? Eu esqueci de fazer uma observação também nessa questão. Eu quero que todo o minério seja removido, tá? Então, tanto a camada de cima em preto, em carvão mineral preto, quanto a de baixo tem que ser lavrada. Bora fazer essa observação. Então não é muito conta, na verdade, essa questão é mais uma questão de observação, é justamente para treinar o entendimento de vocês que eu fiz ela. Quem entendeu a relação estéreo-minério não vai ter grandes dificuldades. Vou começar aqui pela questão número 1. Vamos ler, na verdade, primeiro os dados, né? Sabe-se que as características geotécnicas, tanto do minério quanto do estéreo, são de médio para elevada competência, tá? O estudo de viabilidade econômica dessa jazida apontou que a REM limite é de 2 para 1. Então, a gente tem os questionamentos que eu já li. Então, bora fazer aqui a avaliação, tá, do que é preciso tirar. A gente tem quanto de minério? 1, 2, 3 de minério. Eu quero tirar todos os minérios. Então eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 blocos de minério. Eu vou começar respondendo a 1, lavra em cabo. Eu tenho 8 de minério, tá? Minha REM. Quanto de estéreo? Então, eu vou precisar tirar tudo que está em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? 15 que está imediatamente acima, mais na diagonal, né? Que eu falei que a mina tem que subir. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tá? 27 de estéreo. Então, para remover 8, olha aí, a gente está falando de REM, nesse meu exemplo eu não dei valores, né? Eu não dei toneladas. Então, a gente vai estar automaticamente falando de volume. O volume desse quadradinho compacto, tá? A gente vai chamar de volume in situ. Só para chamar mesmo. Então, 27 por 8, quanto dá essa divisão? 27 por 8 vai dar 3,37. 38 arredondando. Então, a relação estéreo-minério, na verdade, simplificando aqui, vai ser 3,38 para 1. Tá? Isso aqui é uma simplificação dessa divisão. Essa é a REM se eu quiser uma lavra em bancadas e capturando e pegando todo o minério. 3,38 para 1. Se fosse lavra em tiras, qual seria a REM? Vamos verificar. Tá, essa aqui foi a resposta da A. Agora da B. Qual a REM se utilizarmos o método de lavra em tiras? Tá, lembrando que eu quero extrair todo o minério, né? Para extrair o método de tiras não precisa abrir na diagonal superior, nem para a direita nem para a esquerda. Então eu vou precisar tirar 1 de estéreo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadrados, tá? 13 volumes de estéreo. E de minério eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 13 para 8. 13 para 8 é o mesmo que 1,62. 1,62 para 1. Tá? Então essa é a relação estéreo-minério se a lavra for a letra B. Ou segunda questão, se a lavra for em tiras, tá? 1,62 para 1. E a pergunta final, a lavra será a céu aberto ou subterrâneo? Então a gente tem, se for em bancadas, se o método de lavra for em bancadas, é muito mais interessante fazer uma lavra subterrânea. Mas se a gente utilizar o método de lavra em tiras, é muito mais interessante o método de lavra em tiras do que qualquer método subterrâneo. Beleza? Por quê? Porque a REM, quando a gente fez no método de lavra em tiras, ele foi inferior do que a REM limite. Beleza? Se você entender essa atividade, pode ter certeza que você entendeu os conceitos de REM e também de REM limite, relação estéreo-minério limite, tá bom? Nesse slide eu trouxe uma questão prática para vocês, para darem uma entendida como pode ser aplicado a REM, a relação estéreo-minério. Aqui a gente tem a matéria, a espera da luz verde, tá? Então a espera de um ok. É uma matéria que eu trouxe resumida, claro, da revista Minérios e Minerales, número 219, de 1997. Ela é antiga, mas ela traz muitas informações interessantes. Tá? A gente tem aqui, ó, o projeto Salobo vem sendo conduzido pela Salobo Metais S.A., uma empresa resultante da Associação Igualitária entre a Companhia Vale do Rio Doce, naquela época, a Mineração Morro Velho, MMV, e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Tá, até agora é só informações teóricas. Nenhuma informação prática que tenha relacionado com a pergunta. Ah, e qual a pergunta? Eu não li. Quantas toneladas de estéreo, em média, devem ser removidas anualmente? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, naquela fórmula da REM, quanto de estéreo deve ser removido por ano. Então, eu vou pegar o estéreo e encontrar quanto ele deve ser movimentado na média, assim, por ano. É claro que dependendo aí de outros fatores, como sequenciamento de mina, isso pode variar de ano para ano. Mas, de uma forma geral, aí eu chamei de toneladas de estéreo em média por ano devem ser removidas, tá? Então, continuando aqui a leitura da questão. Com o objetivo de promover o aproveitamento da jazida Salobo 3-alfa de cobre, ouro e prata,
cuja descoberta ocorreu em 1976 através do programa de pesquisa conduzida pela Docigel, Rio Doce Geologia e Mineração, na região de Carajás, sul do estado do Pará, foram bloqueadas reservas lavráveis de 784,3 milhões de toneladas de minério de cobre, contendo ouro e prata. Beleza, então eu tenho aqui, ele me deu a quantidade de minério estimado para toda a lavra, tá? Para toda a vida útil da mina, suficiente para suportar o empreendimento por 33 anos minério metalúrgico. Ou seja, eu tenho aqui durante quanto tempo vai funcionar a mina e eu tenho a quantidade de minério. A relação estéreo-minério é de 2,48 para 1. Beleza, olha, ele me deu aqui milhões de toneladas. Então a relação estéreo-minério ela vai estar em toneladas. Isso quer dizer 2,848 para 1. Ou seja, para cada tonelada de minério de cobre contendo ouro e prata produzida, eu vou ter que movimentar, eu vou ter que remover, eu vou ter um custo extra com a movimentação, com a remoção de 2,48 toneladas de estéreo. Tá? Então isso quis dizer a relação estéreo-minério. E qual era a pergunta mesmo? Quanto de estéreo vai ser removido por ano? Ah, bacana, ele me deu o minério, me deu a REN, a relação estéreo-minério. Então só falta achar a quantidade de estéreo para a mina toda. REN vai ser igual a quantidade de estéreo pela quantidade de minério em toneladas. Então a gente tem aqui os dados. O que a gente quer achar? O estéreo. O estéreo total que a gente vai achar nessa conta, tá? A princípio é isso, mas ele quer anual. Mas vamos achar o total primeiro. Então a gente tem o valor da REN, que é 2,48. 2,48. O minério em toneladas, a massa do minério, ele está dividindo, vai passar multiplicando, tá? A gente isolou para encontrar a quantidade de estéreo em toneladas. 2,8 vezes quanto é o minério? 784,3 milhões de toneladas, tá? Lembrei, milhões de toneladas. Que vai ser igual ao meu estéreo total. Multiplicando, eu vou ter o resultado de quanto estéreo vai ser removido durante toda a vida útil da mina, durante 33 anos. Vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Tá, e aqui eu tenho o resultado, olha. Vou ter isso aqui. Eu vou ter isso aqui de estéreo total. Tá, e o que é isso aqui de estéreo total? Vai significar... Então, é isso aqui, ó, eu vou ter 1946,06 milhões de toneladas de estéreo. Mas eu quero saber por ano, uma média. Qual é a vida útil da mina? Por quanto tempo a mina vai durar? Ela vai existir por 33 anos, que foi dito aqui. Ou seja, o valor de estéreo que vai ser movimentado durante toda a vida da mina, dividido por anos, pela quantidade de anos. Aí eu vou ter uma quantidade média de estéreo que é esperado ser removido a cada ano, beleza? Então eu pego o valor anterior encontrado e divido por 33. E deu 58, deixa eu colocar aqui. 58,94. O que? Milhões de toneladas de estéreo. Milhões de toneladas. Milhões de toneladas de estéreo. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu faço para ter certeza que está certo? Tem como tirar a prova dos 9, pessoal. Olha como é que funciona. Eu tenho aqui a quantidade de estéreo total que vai ser lavrado durante a vida da mina, tá? 1945,06 milhões de toneladas de estéreo vão ser removidas para que 784,3 milhões de toneladas de minério sejam produzidas. Então, estéreo dividido pelo minério, quanto é que dá essa conta? Essa conta vai ter que dar a REN que ele deu na questão, tá? Que é 2,48. Se der um número diferente, está errado.
tá? Então a gente fez a ida, agora a gente está fazendo a volta, tá achando o valor da renda. Aqui, 1.945,06 milhões de toneladas, dividido por 784, que é o minério, 3 milhões de toneladas, tá? Vou dar igual aqui, ó. 2.47, 9999999, tá? Deu o 2,48 que foi dado aqui embaixo, tá? Essa diferença aconteceu porque tinha uma terceira casa decimal aqui no estéreo, que eu não utilizei para fazer a conta. O certo mesmo, professores de matemática aí vão querer me matar, é só arredondar quando chegar na resposta final, né? Eu não fiz isso. Daí ficou 2,479999, que é 2,48 da questão. Beleza? Tá entendido aí como a gente pode estar aplicando a relação estéreo-minério? Bom, e essas foram as referências utilizadas na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, por favor, escreve aqui embaixo. Valeu!